Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, professando uma vez mais que cremos e esperamos em Vós. Sabemos que estás presente neste sacramento de amor e queremos, neste momento, aprofundar e conhecer a nossa fé católica, conhecendo as verdades transmitidas e reveladas. Aumentai, Senhor, o nosso fervor e o nosso espírito na busca do conhecimento. E, sobretudo, inspirai-nos para que nossos pensamentos estejam voltados para vós, a fim de que possamos conhecer a vossa verdade. Não permitais, Senhor, que nenhuma distração ou qualquer cilada e insídia do inimigo oculto atrapalhe o nosso foco, nossa concentração e a nossa disposição para o conhecimento. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, dando a continuidade ao nosso estudo, na última semana nós iniciamos o estudo a respeito da Sagrada Escritura. E o nosso primeiro passo foi fazer uma breve introdução, compreendendo o sentido da Sagrada Escritura. E mais especificamente falamos sobre o sentido literal da Sagrada Escritura. Então nós estávamos lendo alguns números do Catecismo da Igreja Católica e nós havíamos parado no número 116 do Catecismo, que fala sobre o sentido literal. Muito bem. Então agora nós vamos dar mais um passo, compreendendo os outros três sentidos que o Catecismo nos apresenta. Na verdade, estes estão no sentido espiritual, que se desdobram em três. Então, marginal 116 do Catecismo da Igreja Católica. 116. Então, o primeiro sentido, que é o sentido literal, o significado próprio das palavras, nós comentávamos na semana passada, que é estar atento àquilo que o texto está dizendo. Agora, o segundo sentido que a Igreja nos apresenta é o sentido espiritual. E o sentido espiritual, como nós vamos ver no número 117, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ela fala, podem ser sinais. Por isso que o sentido espiritual, ele se desdobra em três outros sentidos. O primeiro sentido é o sentido alegórico. O que a Igreja entende por sentido alegórico? Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Então, dentro do sentido espiritual, se desdobram três sentidos. O primeiro sentido é o sentido alegórico, ou seja, a alegoria. Uma forma de ler a Bíblia. Como que a gente lê a Bíblia no sentido alegórico? O que a gente vai perceber, em primeiro lugar? É que tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento
tem como que um véu que nos fala de Cristo no Novo Testamento. E o Catecismo até dá um exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Então vocês se recordam desse episódio da travessia do Mar Vermelho, quando o povo de Israel estava escravo no Egito. Deus suscitou Moisés para libertar o povo da escravidão. Então houve todo aquele desafio para o povo conseguir sair do Egito, porque o faraó foi muito relutante e não queria permitir que o povo saísse, até que o povo de Israel resolve sair e consegue. Lembra das pragas do Egito? Está tudo dentro desse contexto. Quando o povo sai lá da escravidão e passa o Mar Vermelho, os cavalos do faraó correm atrás dos filhos de Israel, perseguindo-os. E o que é que acontece com eles? Eles morrem. Os cavalos foram afogados e os cavaleiros no mar. Então o povo de Israel passou do outro lado e seguiu rumo à Terra Prometida. Só que para chegar na Terra Prometida foram mais 40 anos, né? Que é o período em que o povo de Israel passa pelo deserto. Neste texto, o que a igreja está dizendo a respeito do sentido alegórico? Aquele mistério que aconteceu na história do povo de Israel já era um prelúdio daquilo que viria a acontecer na nova aliança. Então, quando nós olhamos o batismo, que é o primeiro sacramento da fé, ou seja, o sacramento que dá entrada na vida cristã, o sacramento do batismo, ele é totalmente compreendido a partir deste episódio do Antigo Testamento. Vamos lá. Primeiro, no Antigo Testamento nós temos um inimigo do povo de Israel. Quem é? O faraó. Quando nós nascemos e somos ainda criaturas, nós somos inimigos de quem? Do diabo. Estamos sobre a dependência do demônio. Por isso que quando você vê uma criancinha que acabou de nascer lá no hospital, bonitinha, você pode dizer que ela é bonitinha, mas você nunca pode dizer que ela é filha de Deus, porque ela não é filha de Deus. Ela é uma criatura com dignidade humana, evidentemente, mas ela não é filha de Deus. Por isso, o batismo, ele é o sacramento chamado porta de entrada, porque nos insere na vida cristã e nos faz participantes da vida de Cristo. Então, não dá para você dizer, olha que criancinha bonitinha, tudo bem, eu não sei onde ver beleza, né? Criança que acabou de nascer, tudo tem cara de joelho, né? Mas enfim, vai falar a verdade, gente? Uma criança que acabou de nascer, só os pais que acham bonito. Depois de alguns dias a criança vai ficando bonitinha, mas na hora que nasceu, não seja desonesto. Os pais, nossa, estão cegos, mas é tudo carinha de joelho, né? Muito bem, brincadeiras à parte, né? Não tenho nada contra crianças, mas é fato, né? E então, quando você traz essa criança para ser batizada, ela recebe o sacramento da fé. E então, aquela criatura se torna filha no Filho Jesus. É o batismo. Então nós temos o faraó, o demônio. Nós temos a escravidão no Egito, nós temos a escravidão do pecado. Nós temos as águas do Mar Vermelho, que o povo atravessa, nós temos as águas do batismo. Nós temos um pagão, ou seja, um escravo, também nós temos um pagão. E nós temos um povo liberto e nós temos um cristão. Então, se nós fizermos uma alegoria com o episódio do livro do Êxodo, nós vemos claramente o sacramento do batismo. É por isso que na noite santa do sábado santo, na vigília pascal, a única leitura que não pode ser omitida é a terceira leitura. Nós vamos ter a próxima catequese para explicar a vigília pascal, para explicar o tríduo pascal, quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa.
que será a catequese do dia 26. Mas dentro da liturgia, na vigília pascal, pode-se escolher algumas leituras. São 8 leituras, que é com 8 salmos. Você pode, por exemplo, selecionar, eu quero só ler algumas leituras. Isso é possível de ser feito na vigília pascal. Mas a única que não pode ser excluída é a terceira leitura, que é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 15, que é o retrato da libertação do povo da escravidão do Egito. E a liturgia do Sábado Santo, da vigília pascal, é uma liturgia eminentemente pascal, é uma liturgia eminentemente batismal. O batismo é Páscoa, ou seja, o batismo é passagem da vida da escravidão para a vida nova, onde eu sou inserido no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Então isso é alegoria, é ver um fato no Antigo Testamento que ele nos aponta para o Novo Testamento. Vamos pegar outro fato, Gênesis capítulo 22, a primeira leitura feita no segundo domingo da quaresma desse ano, que foi o sacrifício de Isaac. O sacrifício de Isaac, quando Abraão sobe para levar o seu filho, ele é uma alegoria do quê? Do sacrifício de Cristo na cruz. Você vê todos os elementos no sacrifício de Isaac, no sacrifício de Cristo. Você vê o pai que sobe com o filho. Deus Pai também ordena ao Filho Jesus que suba e se ofereça como sacrifício. O próprio Jesus disse isso na carta aos Hebreus: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, fazendo referência ao Salmo 39. Então Jesus é aquele que vem para fazer a vontade do Pai e para realizar. Ele sobe um outro monte e se oferece como sacrifício, como um cordeiro. Outrora, no Antigo Testamento, no Gênesis, nós encontrávamos também um cordeiro que vai ser imolado no lugar de Isaac, porque o anjo intervém e impede que o sacrifício de Isaac aconteça. Mas nós podemos ver, por exemplo, quando José foi vendido pelos seus irmãos. Você lembra desse episódio? José, filho de quem? José, filho de quem? José do Egito, não é José São José não, viu? José, filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, aos quais deu o nome das 12 tribos de Israel. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, Jacó era pai de José. E os irmãos de José venderam José para o Egito. José foi vendido. José também é de alguma forma símbolo de Cristo, que foi vendido pelos seus. Judas vendeu nosso Senhor. Então você vai fazer, o que é uma leitura alegórica? É ver um fato do Antigo Testamento à luz do Cristo. Isso é alegoria. Então você vê, por exemplo, quando aconteceu o primeiro fratricídio da terra, Gênesis capítulo 4. Quem matou quem? Caim matou Abel. Abel é símbolo e prefigura Cristo. Por quê? Porque ele foi martirizado. O primeiro mártir da história é Abel. Foi martirizado por inveja do seu irmão Caim. Porque ele foi lá, ofereceu a Deus a oferenda, e Deus se agradou mais da oferenda de Abel do que a de Caim. Porque Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, mais do que um sacrifício, ofereceu o coração a Deus. Entenderam o que é fazer uma leitura alegórica da Sagrada Escritura? É ver no Antigo Testamento um fato, e esse fato se explica à luz de Cristo. Então, em Cristo você interpreta tudo no Antigo Testamento. Você vai interpretar, vai entender as lutas. Quando você entrar, por exemplo, o rei Davi matou muita gente, e era um rei em Israel. Quando você vê lá que Davi manda matar muita gente, o que significa isto? Os padres da igreja gostam muito de fazer essa leitura alegórica da Bíblia, porque eles veem nos inimigos de Davi
os inimigos que os cristãos têm na luta para ser santos. Quem é o nosso maior inimigo? O diabo. Só que o diabo não está sozinho. Existe uma legião de demônios com o demônio. Lúcifer, o príncipe dos demônios, ele é o primeiro, mas ele não está sozinho. A gente às vezes pensa diabo, só pensa que só tem um demônio contra todos. Não, o inferno está cheio de demônios, assim como Lúcifer, que é vamos dizer assim, na hierarquia dos anjos maus, o maior. Existem os anjinhos que servem Lúcifer. E quando nós estamos combatendo, como vemos, por exemplo, em as lutas do Antigo Testamento, as lutas sanguinárias, que há derramamento de sangue, ali nós vemos o quê? A luta que todos nós cristãos travamos contra o pecado. Ok? Então, isso é mais ou menos para a gente entender o que é uma leitura alegórica da Bíblia. E a igreja faz muito isso. Inclusive, todos os sacramentos nós fazemos leitura alegórica. Então, os catequistas, quando vão instruir as crianças e utilizar a Sagrada Escritura, aqui está um caminho muito interessante. Você vê, por exemplo, em paralelo o sacramento do batismo com o Mar Vermelho. Olha, assim como o povo passou pelo Mar Vermelho, nós passamos pelas águas do batismo. Quando vocês forem entender a Vigília Pascal, vocês vão ficar encantados. Por que o Círio Pascal é mergulhado na pia batismal? Às vezes, só para... Não, tem toda uma simbologia teológica. Isso nós vamos... Só estou dando um spoiler, né? Mas dias melhores chegarão em que vocês vão conhecer melhor. Muito bem. Segundo sentido, o sentido moral. O que é o sentido moral da Escritura? Diz o Catecismo no número 117, número 2. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Então, quando a igreja faz uma interpretação no sentido moral da Sagrada Escritura, é sempre procurar tirar uma lição daquele texto para a minha vida. Então, eu faço a leitura do texto e tento tirar daquele texto algo, uma lição, para que eu possa agir corretamente. Então, é ter no texto um reto viver. Então eu vou lá, leio a passagem, vamos pegar um texto de Nosso Senhor. Quando Jesus pede, por exemplo, para o Evangelho de hoje, para perdoar 7 vezes. Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sobre o perdão do irmão. Quando Nosso Senhor está falando a esse respeito, o que Jesus está nos ensinando? Um reto agir. Então você vai extrair do texto algo para você aplicar na tua vida. Para que aquele texto tenha uma implicação de mudança na tua vida. Isso vai implicar na sua moral, no seu jeito de viver. Então, olha, Jesus hoje pediu para perdoar. Eu vou para o trabalho, me encontro com uma pessoa que me é difícil, e aí eu tenho que perdoá-la numa circunstância. Então, Jesus pediu, eu vou perdoar. Porque Ele mostrou que o perdão é uma dimensão incondicional. Então, isso é o reto agir. Eu pego o texto da Sagrada Escritura e dali eu tiro uma lição para a minha vida. Terceiro sentido, que é o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos em grego, anagogé, a nossa pátria. Assim a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. O que é o sentido anagógico? É você tirar um sentido místico e eterno do texto. Então, por exemplo, quando Jesus fala lá no capítulo, agora não me lembro, acho que Mateus capítulo 22, sobre o banquete, ele está falando num episódio sobre o banquete eterno. Nós vamos fazer uma leitura daquele texto no sentido anagógico. Então Jesus está falando de um banquete nesse mundo, mas o que ele está nos apontando? O banquete eterno. Porque
Porque a partir daquele texto, ele quer nos falar de uma realidade sobrenatural, de uma realidade mística. Então, a igreja também tem o costume de fazer uma leitura anagógica, ou seja, procurar o sentido místico do texto, extrair o conteúdo místico para poder ver nas realidades eternas algo que fale a respeito da realidade temporal. Então, você fala do tempo, mas já com vistas às realidades eternas. Isso é um sentido anagógico. Então, são basicamente dois sentidos. Vamos lá. Sentido literal é o primeiro sentido. O sentido literal é o texto. Então, eu vou ler as palavras que estão ali contidas. Sentido espiritual se desdobra em três: sentido alegórico, sentido moral, sentido... Muito bem, o sentido literal é o texto. Dentro do sentido espiritual nós temos três. O que é o sentido alegórico? É você olhar no Antigo Testamento uma realidade, e aquela realidade sempre está com vistas na pessoa de Cristo. Então, eu entendo o sentido daquilo com os olhos em Jesus. Primeiro sentido. O sentido moral é tirar do texto, extrair do texto algo que eu possa aplicar na minha vida, ou seja, o reto agir. Então, lá Jesus está pedindo alguma coisa, eu vou aplicar isso na minha vida moralmente. Por exemplo, Jesus com o jovem rico. Como que a gente extrai o sentido moral? O jovem rico encontra-se com Jesus, pergunta: Senhor, o que devo fazer para receber a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: olha, guarda os mandamentos. O jovem rico pergunta: quais mandamentos? Jesus diz: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, pá. E aí o jovem rico olha para Jesus e diz: mas Senhor, tudo isso eu já tenho observado, o que ainda me falta? Jesus olha para o jovem rico e diz: olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O jovem ficou triste, porque ele era muito rico, e foi embora. Aqui nós extraímos o sentido moral. O que o jovem precisava fazer? Fazer aquilo que Jesus pediu. Mas por que a tristeza foi lançada ao seu coração? A tristeza foi lançada no seu coração porque, possuindo muitos bens, ele teria que se despojar dos bens. Veja, isso tem uma implicação moral. O reto agir, o reto viver. E por ser muito rico, aquilo exigia dele uma ruptura, ele preferiu ir embora. Viver de um modo que lhe era conveniente. E o sentido anagógico, o último sentido, é sempre com vistas à eternidade. O texto que eu estou lendo está falando da eternidade, está falando do mundo sobrenatural. Ou seja, eu procuro ter sempre uma visão espiritual, mística do texto, para conseguir extrair daquele texto os frutos também para a minha vida espiritual. Certo? Desses sentidos, o que eu quero destacar? É o seguinte: Santo Agostinho, doutor da igreja, doutor da graça, ele se dedicava muito ao sentido alegórico. Então, quando você vai olhar os sermões de Santo Agostinho, não existe alguém que tenha dedicado tanto ao sentido alegórico dos textos da Sagrada Escritura como Santo Agostinho. São Gregório Magno, um grande papa na igreja do século V e também doutor da igreja, ele dedicava-se ao sentido moral. Então, se você ler os textos de São Gregório Magno, você vai encontrar muito sentido moral. E quem se dedica muito ao sentido místico, anagógico, é Ricardo de São Vítor, da escola vitorina, que é do século XII. Um dia eu vou dar uma aula para vocês sobre as escolas de espiritualidade. Aí vocês vão entender o Ricardo de São Vítor, que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, né? Já ouviram falar de Ricardo de São Vítor? Hugo de São Vítor? Gente, não são católicos, porque os caras são magistrais. Hugo de São Vítor tem um método para ensinar como estudar. Os passos para você aprender a estudar. É um gênio o homem.
E ele, Ricardo de São Vítor e Hugo de São Vítor, que são da Escola Vitorina, que é uma escola de espiritualidade, eles elaboram textos sobre a Santíssima Trindade assim, a partir deste viés místico, que é uma coisa assim. Eu vou trazer um texto assim, para a gente comentando, numa ocasião, para vocês verem a genialidade desses autores, né? Mas nós vamos conhecer as escolas de espiritualidade, se vocês perseverarem, né? E aguentarem tanta coisa. Muito bem. Na semana passada eu comentei da catequese dos rudes, né? Eu trouxe o texto aqui, tinha esquecido de trazer, é curtinho, ó. Está publicado pelo Centro Dom Bosco, não sei se outra editora publicou, mas é esse livro aqui que eu falei sobre a catequese dos rudes, que Santo Agostinho fala para a gente começar, como você começa a educar uma pessoa que não tem fé, uma pessoa pagã. Aí Santo Agostinho diz que todo homem de boa vontade, se tem boa vontade, chega à verdade. Porque a verdade está custodiada em um lugar. Onde a verdade está custodiada? Quem é a custódia, ou seja, a guarda da verdade? A Igreja Católica. Não tenho medo de dizer isso. As pessoas têm um medo de dizer, né? A Igreja Católica é aquela que guarda a verdade. Ela detém e tem a responsabilidade de custodiar a verdade, de guardar essa verdade. Então, se você, por isso que tanto o Scott Hahn, que é um autor americano que está vivo, sempre vai a Canção Nova, Scott Hahn, que é inclusive um dos autores que eu vou usar muito com vocês quando a gente for estudar a Bíblia mesmo, livro por livro. O Scott Hahn, ele era um evangélico e ele se converteu à fé católica. Primeiro que ele se converteu à fé católica, sabe aonde? Na missa. Ele era evangélico, resolveu ir numa missa católica, participando da missa, terminou a missa, ele disse: isso daqui é o Apocalipse de São João. Eu me converto hoje à fé católica. E se converteu. O livro que retrata isso se chama O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn. Como que escreve esse nome, né? Scott, S-C-O-T-T. Scott, espacinho, Hahn, H-A-N-N, Scott Hahn. Este autor é fantástico e esse vocês podem marcar bastante. Por quê? Porque ele comenta todos os livros da Sagrada Escritura de maneira católica, porque ele se converteu. E ele escreveu um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Quem está em Roma? A sede da igreja. Ele diz: todos os caminhos têm que levar à verdade. E a verdade está na Igreja Católica. E ele não era de uma igreja qualquer, do ramo protestante, né? Ele se converteu, então se dedicou incansavelmente, ainda está vivo. Hoje ele continua ainda escrevendo, sempre vem às vezes a Canção Nova, já vi algumas vezes. Ele é americano e muito dedicado à Sagrada Escritura, né? Muito bem. Tem um outro autor que escreveu também que todos os caminhos levam a Roma, que foi o... Olha, sumiu o nome dele aqui na minha cabeça agora. Que é um excelente autor do século XX, que também se converteu à fé católica, porque também era protestante, no final da sua vida se converteu sua esposa também, e os dois se tornaram católicos, né? Porque buscaram a verdade. Muito bem, então, catequese Chesterton, isso mesmo. Chesterton, G.K. Chesterton. Chesterton é fantástico. Sobretudo, tem uma obra de Chesterton. O que está acontecendo com o mundo? É uma pergunta. Essa obra de Chesterton é fantástica para a gente entender o feminismo. Então, as mulheres, eu acho que toda mulher precisava ler essa obra de Chesterton. O que está acontecendo com o mundo? Para a gente ver que, sem querer, a gente é feminista. A gente não é da bandeira, né? Talvez vocês não vão lá com a panela e vamos lutar pelas causas
feministas. Mas o feminismo está tão introjetado dentro de nós que a gente nem consegue perceber o que é o que não é. Nesta obra, Chesterton começa a descrever o que está acontecendo com... E interessante, que Chesterton escreveu essa obra em 1914, 1915. A sociedade não estava como está hoje. Depois da Revolução Sexual, da Revolução Feminista de 1968, Revolução Sexual, Revolução Feminista de 1970, Revolução 1980 de ideologia de gênero e por aí. Chesterton fez uma profecia do que o mundo de hoje está vivendo. Ele descreveu perfeitamente por quais caminhos o mundo ia. E foi. Em 1912. O cara é genial. Um autor que vale a pena conhecer. Então, um dia, quem sabe, nós comentamos essa obra de Chesterton. O que está acontecendo com o mundo? Certo? Voltando à Sagrada Escritura. Então, Santo Agostinho diz: para catequizar um rude, nós precisamos de duas coisas. Ou seja, uma pessoa que não tem fé, sobretudo católica. Como que a gente catequiza? Primeiro passo, você expor historicamente a história sagrada. Ou seja, a história da Sagrada Escritura. Expor para essa pessoa os acontecimentos históricos da Escritura. Esse é o primeiro passo. Santo Agostinho diz, existe um segundo passo, que é a exposição moral. Ou seja, é você apresentar como a pessoa deve viver. Que, se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, é a terceira parte do Catecismo. A vida em Cristo, que é a vida moral. Vamos pegar lá. A terceira parte do Catecismo começa a partir do marginal... A partir do marginal 1691. Terceira parte. Página do Catecismo 461, né? Essa é a terceira parte do Catecismo. A vida moral. Ou seja, como nós temos que viver como cristãos. Amém? Então aqui está uma introdução, o reto agir, e aí o Catecismo vai começar a partir do 1699 a falar da vocação do homem. Qual é a nossa vocação? Primeira sessão do Catecismo. A vida no Espírito. É viver no Espírito. Por que nós católicos temos uma moralidade? Por que a gente tem um jeito de viver? E por que a gente devia se distinguir por isto? Porque, quando nós vamos estudar essa parte da moral, nós vamos ver que, quando Jesus vem, a moralidade cristã, ou seja, a moral cristã, ela tem um novo jeito. A vida do cristão é uma vida segundo o Espírito. A vida do cristão não é um código de ética, de conduta moral. Nós não seguimos regras. Ser cristão não é o seguimento de um conjunto de regras. Terceiro mandamento, tem que ir na missa. Vamos. Pronto, voltei, cumpri o mandamento. Isso não é ser cristão. Isso é um código de conduta. A vida do cristão é ser performada, transformada pela vida do Espírito. Então, não preciso da lei para ir para a missa. Eu vou porque eu sou cristão, católico. É isso que nós deveríamos, em tese, viver. Mas a gente sabe que a gente segue um conjunto de normas. Porque ainda falta muito para a gente ser cristão. Então aqui, essa parte aqui é fantástica, mas nós não vamos para cá, porque a gente pode se perder no caminho, né? Muito bem. Então, isso é exposição moral. A exposição moral é apresentar os elementos da vida do Espírito, da vida da graça, para que a gente possa se configurar a vida de Cristo. Vamos dar um passo agora, então, seguindo aquilo que eu falei na última aula,
de uma exposição histórica da Sagrada Escritura. Então, já que Santo Agostinho diz, se você quer catequizar um rude, exponha a ele a história sagrada. Então vamos começar fazendo isso. Peguem a Bíblia. Muito bem, eu não sei se nós vamos conseguir fazer toda a exposição hoje, mas eu vou acelerar para a gente só ver de maneira geral tudo isso, e depois, quando nós formos entrando especificamente em cada texto, a gente vai conseguir ver com mais tranquilidade. Então, a história da Sagrada Escritura, como pede Santo Agostinho, uma exposição histórica da Escritura, em primeiro lugar, o Antigo Testamento, ele é composto por quantos livros? 46. E o Novo Testamento? 27. Ao todo são 73 livros contidos na Sagrada Escritura. Ok? O Antigo Testamento, o período histórico é mais largo que o Novo Testamento. O Novo Testamento, basicamente, ele está no primeiro século da história da igreja. Do ano, por exemplo, o ano 52, 51, quando São Paulo escreveu a primeira carta, até o final do primeiro milênio, o final do primeiro século, perdão. Ali por volta do ano 90. O Antigo Testamento, não. O Antigo Testamento, se nós começarmos a contabilizar do Gênesis capítulo 12 até o último livro do Antigo Testamento, nós vamos ter mais ou menos 2.100 anos de história, que é a história dos Hebreus. Se vocês quiserem estudar a história dos Hebreus, esse livro conta toda a história dos Hebreus, ou seja, toda a história do povo de Israel. Então, nada que aí uns 2 meses, bastante dedicados, a gente faça. Este livro aqui é de um autor chamado Flávio Josefo, é um historiador do século I da história. É fantástico, é muito bom, ele é um judeu, mas ele conta toda a história judaica, desde lá Abraão, nosso primeiro pai na fé, até a queda de Jerusalém, aqui nesse livro. É maior que a Bíblia, né? Porque a história do povo de Israel é uma história longa, são 2.100 anos de história. Então não é uma coisa, não é pouca coisa. Esse livro aqui, se alguém quiser adquirir, ao sair daqui, ele está publicado pela editora não está aparecendo a editora aqui, mas eu comprei na Livrarias Curitiba, né? A história dos Hebreus. Tem, ele é bem fácil de encontrar, e é uma obra assim, muito boa. Ele faz todo um itinerário histórico de toda a história do povo de Israel, dentro do período de 2.100 anos. Mas ainda a história não começa aqui, a história começa um pouco antes. Então nós vamos procurar apresentar esta primeira parte do Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais tranquilo, porque são só 30, 40 anos. O Antigo Testamento é tempo. Então vamos começar. Então basicamente, Gênesis 1. Então abre primeiro Gênesis 1. Gênesis 1. Tá fácil, né, gente? Pelo amor, hein? Cadê a Bíblia? Gênesis 1 até Gênesis 11, nós temos aqui o relato da criação. Então você vai ter
as primeiras páginas nos apresentando a criação, o relato bíblico do surgimento da humanidade. Então, capítulo 1 do Gênesis, o primeiro relato da criação, que faz um relato de 7 dias da criação, onde vai se detalhando cada dia do mundo criado. Existe uma obra de Santo Agostinho que ele comenta cada um dos dias, que é uma obra que está publicada pela editora Paulas. Se vocês forem comprar todos os livros, vocês vão falir. Mas publicada pela editora Paulos, um livrinho verde, comentário ao livro do Gênesis, onde Santo Agostinho vai comentar todo o capítulo 1 até o capítulo 11 do livro do Gênesis. Um comentário católico, né, da Bíblia. Então, Gênesis 1 é o primeiro relato da criação. Gênesis 2, versículo 4b. Gênesis 2, 4b, capítulo 2, versículo 4b, nos apresenta o segundo relato da criação. Esse já é uma outra tradição, né? A primeira tradição do livro do Gênesis é chamada de tradição eloísta. Gênesis 1, essa tradição é a tradição eloísta. O Gênesis 2 é a tradição javista. Mais para frente, quando a gente adentrar a compreensão, a gente vai entender melhor o que cada uma dessas tradições são. A tradição javista vai ser aquela tradição que vai chamar Deus mais de Iavé. E a tradição eloísta é Eloi lama sabachthani. Vocês vão ver que Jesus vai usar essa expressão na cruz. Eloi, inclusive, esse ano é Marcos, no Evangelho do Domingo de Ramos, vocês vão ouvir essa expressão. Eloi lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então, é uma forma de se pronunciar Deus. Eloi e Yahvé. Então, são duas tradições diferentes dentro da Sagrada Escritura. Tá, mas nós não estamos falando de criação. Vamos, Gênesis 3. Gênesis 3, nós temos aqui o relato da entrada do pecado no mundo. O paraíso e a queda dos nossos primeiros pais. Gênesis 4, nós temos o quê? Gênesis 4, nós temos o relato do fratricídio que eu comentei. Quando Caim matou seu irmão Abel. Certo. Dentro do capítulo 5 e 6, nós vamos ter o segmento das tradições dentro do livro do Gênesis. Desde Adão até Noé. Vão ser 14 gerações, se vocês forem contando. De Adão até Noé, 14 gerações. Mas não vou ficar contando agora aqui, né? No capítulo 6, nós temos a perversão da humanidade. A humanidade cai, e então o que Deus faz? Deus envia o dilúvio. Durante o processo do dilúvio, capítulo 6 do livro do Gênesis, versículo 5, aí nós vamos ter a entrada do dilúvio e há alguns que foram salvos lá na arca, né? Aí Deus vai pedir para que Noé coloque dentro da arca os pares de animais. Dentro da arca vão ficar quem? De seres humanos. Noé, sua esposa, seus 3 filhos. Sem, Cã, Jafé. Os 3 filhos. E as 3 esposas dos 3 filhos. Portanto, são quantos? 8 pessoas. Vamos fazer uma leitura da Bíblia alegórica desse episódio do dilúvio. Por que a pia batismal tem 8 lados? Representando as 8 pessoas que sobreviveram no dilúvio. Porque a pia batismal é símbolo também
de uma barca. A pia batismal é onde todos vocês um dia foram levados ali, lavaram a cabeça, e o sacerdote, derramando água sobre as vossas cabeças, disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pia batismal então tem esse sentido de ser octagonal, isto é, de 8 lados, representando as 8 pessoas que sobreviveram no dilúvio. Então vamos lá. Os descendentes de Cã, que é o primeiro filho de Noé, deu origem à descendência de Canaã. Por isso que vocês vão ouvir muito falar de Canaã na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento. Os descendentes de Sem, que é um outro filho de Noé, deu origem aos Semitas. E os filhos de Jafé são aqueles que foram para o norte e se dispersaram. E Flávio José relata sobre isso nessa obra que eu estou usando aqui como comentário. Então, até o capítulo 11 do livro do Gênesis, nós vamos ter ali os primeiros passos da criação. Até que nós chegamos no capítulo 11 do livro do Gênesis, nós temos a história da Torre de Babel, que foi a história da confusão das línguas e da dispersão dos povos. Esses são os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia a gente vai estudar quando a gente for falar da criação. Tem um capítulo na teologia que estuda a criação. Tem um capítulo na teologia que estuda a escatologia. A criação é tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. A escatologia é para onde vão se consumar todas as coisas, ou seja, o fim do mundo, o céu, o inferno, o purgatório, o juízo particular, o juízo universal, é tudo aquilo que diz respeito ao final da vida. Isso é a escatologia. Escatom significa final. Criação é quando a gente vai estudar o princípio de tudo. Quando a gente for estudar a criação, é muito legal, parece que é difícil, mas aí a gente vai estudar a criação dos anjos. Onde que está a criação dos anjos no livro do Gênesis? Como foi criado o mundo angélico? O mundo angélico foi criado com uma ordem. Qual é a ordem que está no mundo angélico? Hierárquica. Nós vamos estudar isso. Então, os 11 primeiros capítulos falam de todo o ato criador de Deus. Ponto. Então, capítulo 1 a 11 do Gênesis, nós vemos o que? Criação. Não esqueça mais disso, hein? Vocês vão guardando esses pontos. Capítulo 1, capítulo 11, criação. Então, vocês já estão estudando o livro do Gênesis. Capítulo 12. Agora nós vamos começar uma história. A história do povo de Israel. Aí, esse livro aqui ajuda, que é o resumo da história do povo de Israel, do que nós vamos tentar fazer aqui em poucos minutos. Encontraram Gênesis 12? Está aí, começando. Pode, se você quiser marcar na sua Bíblia, escrever, a minha Bíblia é toda escrita, ela é toda rabiscada. Então, Bíblia é para escrever, para estudar, né? Você tem que ter uma Bíblia para estudo. Então, não posso riscar a Bíblia. Não, tem que riscar sim. É para estudo. Eu estou dedicando ao estudo, ao conhecimento da Sagrada Escritura. Então, marque aí. Início da história da salvação. Aqui começou a história de Deus com o povo. Deus escolhe um povo. Qual é o povo escolhido por Deus? O povo de Israel. Gênesis 12, 1. Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por ti serão benditos todos os clãs da terra. Então, de Gênesis 12
até Gênesis 50, nós temos a história de quem? Não, a história da salvação é toda a Bíblia, quase. Vai até... Não, dos patriarcas. Aqui nós começamos um período. Os patriarcas. 12 a 50. Tarefa de casa. Ler do capítulo 12 até o capítulo 50. Vocês vão ver que é bastante coisa. Então vamos lá. Eu vou fazendo com vocês a anamnese, recordação, para vocês guardarem bem. Gênesis 1 a Gênesis 11, criação. Gênesis 12 a Gênesis 50, não é salvação. Salvação vai até na plenitude dos tempos, até em Jesus nos evangelhos. É o início da história, mas não acaba no Gênesis 50 a história da salvação. E Jesus é o quê? A história da salvação vai acabar lá na consumação final, no fim dos séculos. Ué, vocês já estão... Nós estamos salvos, mas ainda não. É o já e é o ainda não. Nós estamos salvos porque Cristo morreu por nós. Mas se você não correr atrás do prejuízo e correr na direção da cruz, você não vai ser salvo. Ele já salvou você. Você já está salvo. Mas essa salvação depende da sua cooperação. A salvação, São Paulo até diz, a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Ou seja, a salvação é como? Aquela porta. Jesus está dizendo, está aqui. Você quer? Não, não quero. Então, não vem. Não, eu quero a salvação. Então vai para a porta. Corre. Você precisa correr. A salvação já está dada lá. Você só não alcança se você não quiser. Ela está dada para nós. Então, Gênesis 12 a 50, a história dos patriarcas. Vamos ver se vocês lembram dos patriarcas. Primeiro patriarca, então, é o nosso pai, na fé? Abraão. Segundo, Isaque. Terceiro, e o último, que é o quarto, José. José, no Egito, é um patriarca. Então vamos lá. Dentro dos patriarcas nós temos Abraão, Isaque, Jacó e depois os filhos de Jacó, que são desdobrados em 12 filhos. Dentre um dos filhos, José é vendido no Egito. Isso é o que vai relatar durante o capítulo 12 e seguintes. Quer ver como começa? O capítulo 22 tem lá o sacrifício de Isaque. Isaque nasce no capítulo 21. Gênesis 21. Nasce o Isaque. Só que o Isaque, antes do Isaque já tinha nascido um outro. Quem era? Ismael, que nasceu da escrava. Lembra? Deus prometeu a Abraão uma descendência, que seria numerosa. Só que Abraão não aguentou esperar. O que Abraão fez? Foi lá e se juntou com a escrava, Agar, e teve um filho, chamado Ismael. Depois, os anjos vêm, visitam Abraão e dizem, olha, o ano que vem a tua esposa Sara vai ter um filho. Ela dá uma risadinha assim, eu já estou velha, não vou ser mãe, então... E no ano que vem, ela quebra a cara e vem o filho. E na verdade, quem tinha visitado Abraão eram 3 anjos. Vem Isaque, o filho da promessa. Nasce Isaque. Então, Deus pede Isaque em sacrifício. É o capítulo 22. Quer o filhinho dele em sacrifício. Só que daí o anjo intervém e não permite que isso aconteça. Depois segue o casamento de Isaque no capítulo 24. Depois vem um novo ciclo a partir do capítulo 25, versículo 19, que vai ser o ciclo de Isaque com seu filho Jacó. Depois vem o ciclo de Jacó com os seus pimpolhos, seus filhos.
Quem foi o último filho de Jacó? Não, José é o 11º. Benjamim. Isso mesmo. Vamos lá pegar os nomes dos filhos. Gênesis capítulo 35, versículo 21. Pode ir no 23 já. Aqui estão o nome dos 12 filhos de Jacó, que depois vai dar nome às 12 tribos de Israel. Amém? Os filhos de Lia, o primogênito de Jacó, Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bala, a serva de Raquel, Dan e Neftali. Os filhos de Zelfa, a serva de Lia, Gade e Azer. Esses são os filhos gerados a Jacó em Padã Arã. Veja como é interessante que os 12 filhos de Jacó vai dar nome às 12 tribos de Israel. Depois Jesus vai escolher o quê? 12 apóstolos. Olha uma leitura alegórica. Jesus escolhe 12 apóstolos porque foram constituídas 12 tribos. As 12 tribos de Israel são um prelúdio daquilo que Jesus iria fazer na constituição do seu povo. No Antigo Testamento nós temos o povo de Israel, que é formado em tribos. Na plenitude dos tempos, Cristo institui a sua igreja com 12 apóstolos, e ali ele institui o novo povo de Deus. Então isso é uma leitura alegórica. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está tranquilo? Não estou indo muito rápido? Não está judiando muito a cabeça de vocês? Todo mundo quer estudar a Bíblia, mas não é fácil, né? Você acha que é só... Tem que sentar e estudar. Muito bem. Depois, a partir do capítulo 37, começa a história de José. Se vocês forem circulando, vai ser muito fácil vocês lerem a Bíblia do jeito que eu estou explicando aqui. Depois vocês vão chegar em casa e comece a ler a Bíblia. Aí vocês já vão ter um panorama da história. Agora é só vocês irem solidificando o conhecimento. Até o próximo encontro de Bíblia dá para ler isso aqui. Então José é vendido por causa do quê? De ciúmes e ódio dos seus irmãos. Porque Jacó gostava mais do José. E aí os outros ficaram com dor de cotovelo. Veja o que os ciúmes e a inveja é capaz de fazer. De levar as pessoas a matar umas às outras. Daí vem toda a história dos filhos de Jacó, que é bastante longa, até que Jacó vai para o Egito, encontra com seu filho, e aí depois a gente estuda a história. Até o capítulo 50, então nós temos toda a primeira parte dessa história dos patriarcas. Aí acabou o livro do Gênesis. Começa o quê? O Êxodo. Não é Exodo, é Êxodo, né? Então, dentro do livro do Êxodo, o que acontece? Durante o processo em que o povo foi levado para o Egito, o povo de Israel permaneceu no Egito durante 430 anos na escravidão. Só que cada vez mais a escravidão do Egito foi se intensificando. E o que Deus faz? Deus suscita Moisés. Para fazer o quê? Para libertar o povo da escravidão. Então, mais ou menos, por volta do ano de 1500 antes de Cristo, é que Moisés vai libertar o povo da escravidão. A saída de Abraão da terra de Ur dos Caldeus, no capítulo 12 do livro do Gênesis, aconteceu por volta do ano de 2100
antes de Cristo. Então nós estamos aí quase 700 anos entre Abraão e Moisés. O que vai acontecer com Moisés? Moisés vai libertar o povo da escravidão. Então, Êxodo 1 até Êxodo 15 é a saída do povo. Vocês vão ver todo o processo de libertação. A libertação só vai acontecer no capítulo 15. Então vamos devagarzinho, né? Senão... O que significa a palavra êxodo? Saída, migração. Então, o povo está saindo da escravidão para ir para o deserto. Capítulo 2 do livro do Gênesis. Toda a juventude e a vocação de Moisés, perdão, do Gênesis não, do Êxodo. Toda a vocação de Moisés. Então Moisés vai relatar ali o chamado, a vocação dele. Depois, capítulo 2, versículo 23, mais especificamente a vocação de Moisés. O que significa a palavra Moisés? Aquele que foi tirado das águas. E de fato, ele foi tirado das águas. Ele estava num cesto e a partir daqui, então, Deus começa a formar uma nova aliança com Moisés. A primeira experiência que Moisés vai ter da sua vocação, no capítulo 3 do livro do Gênesis, é a sarça ardente. Aquela sarça que pegava fogo e não se consumia. E Moisés, diante daquela cena, Deus diz para ele: tira as sandálias dos pés, porque o território que você está é um território santo. Aí vocês sabiam que Moisés era gago, né? Era gago. Aí Deus revela o seu nome para Moisés. Moisés pergunta no capítulo 3, versículo 13: quando eu for ao povo de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o teu nome? O que eu vou dizer? Assim dirás aos israelitas: eu sou. Me enviou a vós. Outras traduções vai dizer: eu sou aquele que é. O eu sou, veja, se vocês forem a João capítulo 10, o Evangelho de São João é um evangelho totalmente a partir dessa mentalidade do eu sou. Todas as vezes que Jesus vai se referir a si mesmo, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus, quando os próprios soldados de Pôncio Pilatos vão prender Jesus, ele diz: eu sou. Então, Jesus se revela assim. Por quê? Porque é próprio das pessoas divinas se revelar como o ser. Em Deus existe o ser. Nós não somos. Só Deus é o ser, por excelência. Nós existimos no ser divino. Mas se Deus deixar de nos sustentar no ser, neste momento nós caímos no nada. Você propriamente não existe por si mesmo. Você existe porque tem um ser que te sustenta no ser. Este ser que te sustenta no ser é Deus. Por isso que uma vez Santa Catarina de Sena, conversando com Jesus, uma obra de Santa Catarina de Sena chamada Diálogos, numa conversa que Santa Catarina de Sena está tendo com Jesus, ela pergunta: Jesus, quem tu és? Jesus responde para Catarina: eu sou aquele que é. E Catarina pergunta: e eu sou o quê? Jesus responde para Catarina: você é aquela que não é. Pronto. Delicado Jesus, né? Na lata. Foi isso que Jesus disse para Catarina de Sena.
Eu sou aquele que é, você é aquela que não é. Pronto, você não é nada. Você não passa de um vermezinho. Que se eu não te sustentar no ser, você cai no nada nesse momento. Né? Então, foi essa a resposta de Jesus para a doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Eu sou aquele que é. Cuidado, hein? Jesus responde a sua pergunta, né? E eu sou o que, Jesus? Na lata. Você é aquela que não é, minha filha, você não é nada. Pronto. Muito bem. Então, capítulo 15 do livro do Gênesis. Êxodo. Estou no Gênesis. Capítulo 15 do livro do Êxodo, nós temos o canto da vitória do povo de Israel. Se vocês pegarem um pouquinho ali no capítulo 14, versículo 5, é a saída. Quando o povo começa a correr dos egípcios, dá-lhe correr, e os cavaleiros dos egípcios vêm atrás do povo de Israel para matá-los. Aí quando o povo termina de passar e são libertos da escravidão do Egito, eles cantam. O primeiro canto de vitória está aqui, Gênesis capítulo 15, que é o terceiro salmo da vigília pascal. Do Êxodo, que é o primeiro hino de louvor da liberdade. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Olha lá. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei a Yahvé porque se vestiu de glória. Ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu canto, a Ele salvação. Ele é o meu Deus, eu glorifico desde o meu Pai, eu o exalto. O Senhor é um guerreiro, seu nome, Yahvé é o seu nome. Olha aqui a descrição do que aconteceu com o povo. Os carros do faraó e suas tropas ao mar se lançou. A elite dos seus cavaleiros, o mar dos juncos devorou. O abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. Tua direita, Senhor, pela força se assinala. Tua direita, Senhor, o inimigo estraçalha. Pela grandeza da tua glória, destróis os teus adversários. Desencadeias tua ira, que os devora como palha. Ao sopro das tuas narinas, as águas se amontoam. As ondas se levantam, corre presa, e os abismos se retesam no coração do mar. O inimigo dissera: perseguirei, hei de alcançar. Despojos eu terei, a minha alma irá se alegrar. Tirarei a minha espada, e minha mão o prenderá. E assim vai todo o cântico. Então este cântico é o cântico da vitória. Nós estamos livres do desgraçado do faraó. Agora começou o deserto. 40 anos de deserto. É o hino de vitória. É o hino que nós vamos cantar na vigília pascal. É o hino que também nós vamos encontrar depois no Apocalipse de São João. É interessante. Vou fazer um paralelo rapidinho. O Apocalipse de São João, durante o capítulo 1 até o capítulo 19, só tem guerra. São 22 capítulos que tem o Apocalipse. Só tem batalha, gente. Vamos lá para vocês verem. Vocês acham que a vida cristã é mamata? Capítulo 1 do Apocalipse. Eu vou até 8h30 hoje, tá? Porque senão eu não vou conseguir terminar. Então, Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta. Tem capítulo 12, que é a luta da Virgem contra o dragão, de São Miguel contra o dragão. Aí vem a besta no capítulo 13, o demônio. Aí, o primeiro cântico que vai ter no capítulo 15, veja lá, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Capítulo 15 do livro do Êxodo, nós tínhamos um cântico, o cântico de Moisés. Agora nós temos o cântico do Cordeiro. Acharam aí Apocalipse 15? É o último livro da Bíblia, gente. É que eu vou muito rápido, né? Você tem que acelerar, gente. Vocês têm que tomar energético para vir.
Olha lá, versículo 3 do capítulo 15 do Apocalipse. Cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Os teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das nações. Quem não temeria o Senhor, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornarão manifestas. Aí vem as 7 pragas e as 7 taças. Aí capítulo 17, a Babilônia, a prostituta. Só tem guerra, gente. Depois, capítulo 18, um anjo anuncia a queda da Babilônia, mas ainda a Babilônia não caiu. Somente no capítulo 19 é que vai ter o primeiro cântico do triunfo no céu. Isso aqui descreve a nossa vida, gente. Você vai pedalar, 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 pedalar. No último segundo você vai cantar a vitória do céu. Entendeu? Somente no capítulo 19 vai aparecer o aleluia, que nós não cantamos na quaresma. Olha lá. Capítulo 19, versículo 1. Depois disso, ouvi como que um forte rumor de uma multidão no céu aclamando, mas teve 18 capítulos batalhando, em guerra. Só no capítulo 19, versículo 1, é que pela primeira vez vai dizer aleluia. Entendeu? E aí vai aparecer o aleluia. Mas até aqui, gente, é guerra. Então, não se surpreenda se na vida de vocês, na nossa vida, a gente está em guerra constante. Não tem aleluia todo dia. E é por isso que a igreja tira o aleluia no tempo da quaresma. Vocês não ouvem um aleluia durante o tempo da quaresma. Nós só vamos ouvir agora na vigília pascal, para a gente entender que a nossa vida é um deserto, é uma luta, até que quando a gente chegar na vigília pascal e celebrarmos a vitória do ressuscitado, nós cantaremos sem cessar aleluia. Muito bem, volta em Gênesis. Êxodo. Eita nós, hein? Ei, Ricardinho. Muito bem, terminou o cântico do livro do Êxodo, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 22, começou o quê? A caminhada no deserto. Agora tem 40 anos de história para frente. Caminhada do deserto, gente, é uma batalha. Uma batalha. Porque o povo estava lá no Egito, escravo, se lascando. O faraó judiando dele. Moisés vem, vamos sair. Deus resolve libertar esse povo. Eles passam pelo mar. Estamos libertos do faraó. Só que agora a gente não está na terra prometida. A gente está no deserto. No deserto, não tem carne. No deserto não tem água. Vai faltar tudo. E o que o povo de Israel vai fazer? Constantemente murmurar, reclamar. Moisés, vocês vão ver alguns episódios quando a gente estudar um pouco da história de Moisés. Olha, a gente era escravo lá no Egito, mas pelo menos a gente tinha panela cheia de carne, de cebola, de batata. Nós estamos aqui num deserto, nesse lugar horrível, não tem água, e nós temos só essa porcaria do maná, que já está enjoativo. Aí Moisés ficava um pouco paciente. Moisés é um temperamento mais melancólico, né? Então Moisés aguentava o povo, tentava conduzir o povo, tentava mostrar para eles que Deus tinha uma promessa, que eles iam conseguir chegar e tal. Então foi graças a essa perseverança de Moisés, viu, gente? Porque chegou no momento que até Deus se irou com o povo. E aí Moisés intercedeu pelo povo. Veja o poder da intercessão que Moisés opera em favor do povo, porque Deus estava conduzindo para um tempo onde eles tinham que ser purificados, que era o deserto, mas eles não enxergavam aquilo como purificação. Eles enxergavam este tempo como um tempo de suplício, de sacrifício, e que de fato era, mas que ao invés de enxergar aquilo com amor, eles murmuravam contra aquilo.
Olha, por exemplo, o capítulo 17 vai ser o momento em que Moisés tira a água da pedra. Ele bate o bastão e sai água da pedra. Olha uma leitura alegórica do Evangelho. Qual é o momento em que bate na pedra e sai água? A lança de Jesus, a lança que perfurou Jesus, do soldado. Do peito de Jesus brotou sangue e água. Assim Moisés bate na pedra e jorra água. Uma leitura alegórica da Sagrada Escritura. Você vê num evento de Moisés aquilo que vai acontecer com Cristo. O maná, quando Deus serve o maná para o povo, o maná é símbolo do quê? Da Eucaristia. Deus alimenta o seu povo, depois Ele vai alimentar com a Eucaristia. Por isso que você pode ler em paralelo o texto do maná com João capítulo 6, que é a multiplicação dos pães na sinagoga, e Jesus vai fazer um discurso na sinagoga de Cafarnaum para explicar sobre o pão da vida. Jesus vai te dizer assim, ó: esse pão não é como o pão que os vossos pais comeram no deserto e depois sentiram fome, mas este pão é um pão que alimenta para a vida eterna. Certo? Tranquilos? Vamos mais um pouquinho então. Moisés encontra com o sogro dele no capítulo 18. O sogro de Moisés é o Jetro. Aí, capítulo 19, vem a aliança do Sinai, que inclusive foi as leituras que nós ouvimos no último domingo, que é as tábuas dos 10 mandamentos. Então Deus vai estabelecer aqui uma aliança com o povo. Deus vai dar os 10 mandamentos. Vejam, gente, somente agora que Deus entrega ao povo os 10 mandamentos. Foi pedagogicamente preparando o povo para isso. Primeiro, Deus faz o quê? Deus tinha estabelecido uma lei lá no princípio. Qual era a única lei estabelecida por Deus? Não comais da árvore, do fruto da árvore do centro do jardim. O resto vocês podem comer. O que os nossos primeiros pais fizeram? Comeram. Aí Deus vai pedagogicamente preparando até que Ele entregue os mandamentos para o povo. Entregue os mandamentos, então agora o povo vai desobedecer os mandamentos, vai ter toda uma história, né? Aí vai estabelecer as festas dentro do território de Israel. Então todo o livro do Êxodo vai fazer a descrição de todo esse processo de saída, até que o povo de Israel chegue à terra prometida. Pergunto: Moisés entrou na terra prometida? Não, ele morreu no Monte Nebo. Quem entrou na terra prometida? Josué. Então precisou aquela geração que saiu de Israel, do Egito, morrer inteirinha para que eles entrassem. E por que não entraram antes? Porque eles desobedeceram. E Deus foi até um pouco assim. Quando Moisés foi conduzir o povo, Moisés foi por um caminho mais distante. Tinha um caminho mais curto para ir, mas foi mais distante. Por quê? Para o povo não desistir e querer voltar. Então às vezes Deus nos leva por caminhos mais distantes. Era tão fácil liberar a graça aqui, né? Às vezes Deus faz você rodar lá do outro lado para receber a graça. Porque isso é pedagogia divina. É o jeito de Deus fazer com que aquele povo, porque Ele sabe que é cabeça dura, na primeira dificuldade desanima e volta atrás. Então, para que ele não volte, vamos mandar ele por esse caminho, porque lá ele vai estar mais próximo lá do fim do que voltar. Então ele vai perseverar, vai esborrachar, vai quebrar a cabeça, vai sofrer, mas é o jeito divino de conduzir, porque Deus nos conhece profundamente. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. Terminou esse período, vem o período dos juízes. Vou agora fazer um resumaço, tá? Porque não vai dar pra gente. Dentro do período dos juízes, nós vamos ter 14 juízes. Por que aconteceu? Logo depois
que o povo chegou à terra prometida, os povos começaram a se dividir em tribos. Nessa divisão de tribos, era necessário que tivesse um juiz para cada tribo. Então, esses juízes eram como lideranças no meio daquele povo. Então, eles ajudavam o povo. Então, durante o período dos juízes, nós vamos ter ao todo 14 juízes. O primeiro foi Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. O último juiz vai ser Samuel, que nós já conhecemos na Sagrada Escritura. Esse período dos juízes nós vamos ver posteriormente, fiquem tranquilos. Eu vou fazer o seguinte, para que vocês não precisem ficar tão desesperados. Eu vou fazer numa folha sulfite um resumo, depois eu vou mandar em PDF no grupo Catequese Comparo. Aí vocês vão ter um resumo da divisão. Criação, período patriarcal, juízes, monarquia, tudo divididinho. Vai ficar bem fácil. A monarquia em Israel. Terminou o período dos juízes, vem a monarquia. Quem foi o primeiro rei em Israel? Saul. O segundo rei? Davi. E o terceiro rei? Salomão. Davi foi o maior rei em Israel. Só que Davi cometeu grandes pecados. Pecados gravíssimos, por sinal. Para ficar com uma mulher, ele mandou matar o marido dela. E esse pecado desagradou a Deus. Então Davi não era flor que se cheira. Depois, Davi queria construir uma casa para o Senhor, porque ele acompanhava a Arca da Aliança. Tanto que lembra, quando Davi recebeu a Arca do Senhor na sua casa, ele usa a mesma expressão que Isabel vai usar quando recebe a Virgem Maria. Davi, no dia que a arca chegou na casa dele, ele disse assim: como posso merecer que a arca do Senhor me venha visitar? Já ouviram essa expressão na boca de uma mulher? Isabel? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Mostrando que Maria é a nova arca da aliança. Por isso que Maria é mencionada na ladainha como arca da aliança, porque ela é agora a nova arca. Muito bem. Davi queria construir para Deus uma casa, um templo. Só que Deus disse: você não vai construir casa para mim, não. Então quem constrói o templo para o Senhor foi seu filho, Salomão. Salomão destacou o seu reinado pela sua sabedoria. Salomão era muito sábio. É por isso que as pessoas falam: você tem a sabedoria salomônica, que é a sabedoria de Salomão, uma sabedoria estupenda, grande. Então houve esse período da monarquia em Israel. Só que, depois que Salomão morreu, quem governou Israel foi seu filho Roboão. Só que Roboão não foi um rei muito bom. E o que aconteceu durante o governo de Roboão? O povo vai se perder. E quando o povo começa a se perder durante o governo de Roboão, o que vai acontecer? O povo vai para a Babilônia. E aí vai se viver durante o período babilônico, que é por volta do ano 580 a.C. Certo. Depois nós temos ainda outros momentos dentro da Sagrada Escritura. O período do exílio da Babilônia, que é um período em que o povo sofre, e aí vão surgir os profetas. Os profetas vão constantemente pregar dentro de todo este contexto em que o povo é exilado. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, para a gente ter mais ou menos noção? Do ano 900 antes de Cristo a 600 antes de Cristo, nós vamos ter a divisão dos reinos. Reino Norte, Reino Sul. Vão ficar 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. A tribo do sul, a principal, vai ser a tribo de Judá. De Judá vem quem? Quem que vai vir da tribo de Judá depois no futuro? Jesus. Dentro desse período
então nós vamos ter muitos textos dentro da Sagrada Escritura. Entre eles nós temos o livro de Ruth, nós temos os livros sapienciais, que são os livros da sabedoria, nós temos os livros dos reis, para descrever toda a divisão do reino, nós temos o livro, primeiro e segundo livro de Crônicas, que vai desenvolver toda a perspectiva da graça na história do povo de Israel. Depois tem o período do retorno do exílio da Babilônia, quando o povo volta do exílio. O povo volta do exílio e aí vão reconstruir novamente o templo, vai reconstruir toda a história. Aí nós temos o período profético, em que os profetas vão denunciar que a lei de Deus não é obedecida e não é cumprida. Quem são os grandes profetas? Nós temos Elias, nós temos o profeta Isaías, Jonas, Joel, Oséias, Abdias, Naum, Jeremias, Baruque, Sofonias, Daniel, Abacuque, Zacarias, Malaquias, Ageu. Todos esses são profetas. Profetas que profetizaram dentro da história do povo de Israel. 400 anos antes de Cristo, o último profeta, Malaquias. Do ano 400 até o ano 0, nós não temos profecia em Israel. Durante todos esses 300 anos, Israel vai ficar sem profetas. Então, nós temos a figura de um profeta que está na transição entre Antigo e Novo Testamento. Quem é ele? João Batista. Até que o João Batista vem como o último dos profetas, preparando os caminhos do Senhor, e então chega Jesus. Muito bem. Fiz um resumão, rapidão, mas basicamente esta é a história do Antigo Testamento. Eu só fiz a história do Antigo, nem falei do Novo, hein? A do Novo é mais curta porque são 40 anos. Você vai pegar os primeiros escritos do Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas católicas, as cartas paulinas, que são as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. As cartas católicas são ali de Judas, Tiago, Pedro, tem mais um. Não, João já daí está nas últimas cartas apocalípticas. Isto. Você tem uma colinha aí. Isto. E depois as do apóstolo São João, que é o Evangelho, as 3 cartas que ele escreve e mais o Apocalipse. Basicamente essa é a história eclesiástica em alguns minutos. Tudo bem? Principais períodos: Gênesis 1 a 11, criação. Gênesis 12 a 50. Depois do período dos patriarcas nós temos o período dos juízes. Depois do período dos juízes vem o período da monarquia. Depois do período da monarquia o povo vai para o exílio da Babilônia. O povo fica durante um tempo no exílio da Babilônia sob o regime de Nabucodonosor. Terminado o exílio, o povo volta. E aí, período pós-exílio, os profetas advertindo com as leis, até 400 a.C., nós temos o último profeta, Malaquias. Não, João Batista vai vir ainda. Malaquias, por volta do ano 400 a.C. Terminado Malaquias, Israel fica 300 anos sem profetas, até que aparece isso, pronto. Aí vem Jesus. Resumão. Só para vocês terem na cabeça. Esse é o período da monarquia. Eu já sei. Monarquia está depois dos juízes, antes do exílio. Exílio está onde? Está depois da monarquia. Então você vai distinguindo os tempos. Eu vou mandar um resuminho de uma folha com todos esses períodos, bem simplesinho, numa folha sulfite, lá no Catequese Comparo. Se alguém não estiver no grupo, aí procure alguém que está ou peça para ser adicionado no grupo. Aí a gente sempre pode fazer um resuminho para ficar mais fácil, daí para vocês assistirem a aula talvez de novo e poder ir consultando. Tranquilos até aqui? Então nós encerramos Bíblia, essa parte de Bíblia, módulo 1, módulo 2. O próximo encontro será agora no dia
26 de março, porque semana que vem é dia 12, é dia de São Luís e Santa Zélia. Nós temos missa às 19 horas aqui no santuário, de consagração das famílias. Na outra terça é dia 19, que é dia de São José. Nós temos missa às 19 horas aqui no santuário e nós vamos celebrar o bendito esposo de Maria a Virgem. E depois, no dia 26, terça-feira santa, catequese com o pároco para aprender sobre o Tríduo Pascal. Quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa. Vocês vão aprender coisas surpreendentes e certamente vocês vão dizer: eu sempre aprendi assim, mas aprendeu errado. Né? Porque eu vou trazer os textos da liturgia para provar o que eu estou falando. Porque daí, mas isso não é invenção do Padre Rogério. É a liturgia católica que está lá no missal, que está nos livros litúrgicos. Muito bem. Então perseverem, não desanimem. Bíblia é uma coisa mais densa, difícil, mas não é coisa de sete cabeças. À medida que nós formos estudando, vocês vão assimilando esses detalhes. E futuramente, quando a gente entrar nos textos, a coisa vai ficar muito mais fácil. Porque a gente não vai entrar um texto fora do contexto. A gente já vai entrar dentro do contexto e aí vai ficar muito tranquilo. Vamos agradecer a Deus esse momento de estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nós vos agradecemos por esta noite de estudos da Sagrada Escritura. Embora tenha sido bastante denso o conteúdo que aprendemos, aqui estamos querendo aumentar a nossa fé, o nosso conhecimento, o nosso desejo de amá-lo. Como é lindo conhecer a história da Sagrada Escritura e poder ver nela a ação prodigiosa de Deus ao longo da história da salvação. Concedei, Senhor, que o amor às Sagradas Escrituras nos faça verdadeiramente católicos, amantes da beleza da verdade e seguidores daquele que é o sentido último da nossa vida, Jesus Cristo nosso Senhor. Maria Santíssima, nossa doce Mãe, São José, nosso Pai e Senhor, nosso anjo da guarda, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Sempre lembrando do silêncio, tenhamos uma boa noite, vamos para as nossas casas e até a próxima.